Eu já comentei algumas vezes que a liberdade é uma das principais ideias iluministas. E hoje a gente vai falar um pouco da ideia da liberdade que era defendida pelo filósofo francês chamado Voltaire. O Voltaire, ele fazia inúmeras críticas à Igreja Católica Francesa, à monarquia absolutista francesa e à intolerância religiosa e diversos preconceitos que existiam na França naquele momento. Por causa das ideias que faziam críticas à Igreja Católica e ao absolutismo francês, o Voltaire foi preso algumas vezes e ele acabou passando um tempo fugindo na Inglaterra para evitar uma nova prisão. Quando ele está na Inglaterra, ele vai ter contato com as ideias do John Locke, que foi o pensador iluminista que a gente falou no último vídeo, e ele vai ter contato com as ideias do direito natural. Então, ele vai ler sobre os principais direitos naturais, que eram direito à vida, direito à propriedade e direito à liberdade. Vai ter contato com as ideias de John Locke, que diziam que os governos servem para garantir esses direitos naturais, para garantir que a sociedade possa funcionar e que as pessoas possam viver juntas, respeitando o direito à vida, à propriedade e à liberdade uns dos outros. E quando ele lê isso, ele vai aumentar as suas críticas e reforçar as suas críticas ao modelo absolutista, em que o poder estava todo concentrado nas mãos do rei, que ele vivia na França. E ele vai escrever muito sobre a questão da liberdade. A gente pode pegar vários aspectos da liberdade e 4 tipos de liberdades diferentes que vão ser defendidas pelos iluministas, que vão ser liberdade de pensamento. As pessoas são livres para pensar por elas mesmas, para pensar aquilo que elas quiserem, sem seguir a determinação de algum rei, de alguma autoridade ou de alguma religião específica que impeça as pessoas de pensar por elas mesmas. As pessoas têm a liberdade de falar aquilo que elas pensam. As pessoas têm liberdade política, elas podem criticar os seus governos, elas podem fazer atos políticos, mesmo que sejam contrários aos governos que estão estabelecidos. E as pessoas têm liberdade religiosa, elas podem escolher a crença religiosa e um pouco mais para frente a não crença religiosa que elas quiserem. Então, esses são os 4 tipos de liberdades principais defendidos pelos iluministas: liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade política e a liberdade religiosa. O Voltaire vai escrever muito sobre a liberdade de expressão, e esse é um tema que está muito em voga agora, é um tema muito debatido na nossa sociedade. A liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela é você poder se expressar de uma forma livre. Mas se expressar, falar aquilo que você pensa, quer dizer que você pode falar qualquer coisa? Não. E aí que está o erro de muitas pessoas. Você ter liberdade de expressão não significa que você pode dizer qualquer coisa. Por quê? Porque a sua liberdade de expressão não é maior do que os outros direitos que as pessoas têm. Está escrito na nossa Constituição, na Constituição brasileira, de 1988, que é a Constituição que vale até hoje, que a gente precisa respeitar o que a gente chama de dignidade humana. Então, a liberdade de expressão, ela está limitada pelo princípio da dignidade humana. O que é isso? Eu não posso dizer coisas que vão contra a vida de outras pessoas, que vão contra os modos legítimos de existência dessas outras pessoas. Então, eu não posso fazer discurso de ódio, por exemplo, discursos racistas. Eu não posso dizer que pessoas que são negras, ou que são indígenas, ou que são de qualquer outra etnia, são pessoas que são inferiores, ou que a vida delas é inferior à minha e vale menos, e que, portanto, possa ser, inclusive, exterminada, como a gente teve diversos discursos em vários momentos da história, como no nazismo, com a perseguição dos judeus, como durante todos os mais de 300 anos de escravidão,
que existiram no nosso país. Então eu não posso fazer discurso de ódio, eu não posso fazer discursos que atentem contra a dignidade, contra a vida e contra a liberdade de outras pessoas. O racismo é um exemplo de um tipo de discurso de ódio, mas ele não é o único. Eu não posso fazer um discurso que atente contra a liberdade, contra a vida e contra um outro ser humano, por exemplo, porque essa pessoa tem uma outra orientação sexual diferente da minha. Então eu não posso fazer discursos homofóbicos. E todos esses discursos de ódio, eles podem ser punidos e punidos legalmente, porque está na nossa Constituição que a nossa liberdade de expressão e qualquer outro direito que nós temos está limitado com o princípio da dignidade da pessoa humana dos outros. Nossos direitos todos esbarram nos direitos dos outros. Então eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso, por exemplo, produzir informações falsas que vão fazer com que pessoas acreditem nessas informações e tomem decisões que depois vá prejudicar a vida dessas pessoas. E é muito do que a gente tem discutido hoje com a questão das fake news. Eu não posso, por exemplo, escrever um artigo e publicar um artigo dizendo que a cura para determinada doença é um chá X, se eu não tenho nenhuma base para falar aquilo, se eu não tenho nenhum embasamento para falar. Porque se uma pessoa toma esse chá, por exemplo, e esse é um chá feito de uma planta venenosa, ela vai ter aí um prejuízo no próprio corpo, ela pode até morrer por causa de uma informação falsa que eu produzi. Então a minha liberdade de expressão, ela não é ilimitada. Eu não posso falar qualquer coisa e eu sou responsável por tudo aquilo que eu falar. E esse é um tema que a gente tem que debater e debater bastante, porque ele tem sido muito discutido. Inclusive eu vou deixar aí no link, na descrição do vídeo, links para alguns artigos que vão discutir justamente essas coisas, justamente os limites da nossa liberdade de expressão. Outros exemplos da onde a nossa liberdade de expressão tem limites, né? Se eu tenho liberdade religiosa, se eu posso escolher a religião a qual eu pertenço, eu preciso entender que as outras pessoas também têm o mesmo direito. E que, portanto, eu não posso cometer atentado contra templos religiosos dessas pessoas, como a gente vê no nosso país, em vários locais no mundo, atentados que são cometidos por motivos religiosos. E aí eu não estou falando somente dos atentados de grupos extremistas islâmicos, mas estou falando também de atentados que são feitos contra esses grupos, de atentados que são feitos contra a população islâmica. Estou falando também de atentados que são feitos contra a população judaica. Estou falando também contra atentados que acontecem no nosso país recorrentemente contra pessoas que são de religiões de matrizes africanas, como, por exemplo, atentados a terreiros do candomblé, atentados a centros de umbanda. As pessoas têm o direito da liberdade religiosa e esse direito deve ser garantido. As pessoas têm o direito da liberdade política. E aí eu posso discordar do governo, eu posso falar mal do governo, eu posso me posicionar contra decisões do governo, mas eu tenho que respeitar as outras pessoas com as suas opiniões políticas também. Eu não posso perseguir ninguém por causa das suas opiniões políticas. Por exemplo, quando uma pessoa faz um concurso público para pleitear uma vaga em algum cargo administrativo do governo, ela não pode ser perseguida por ela ter um tipo ou outro tipo de ideias políticas. Então, nós todos temos liberdade para pensar, para criticar o governo e para nos associarmos a partidos políticos que nós quisermos. E todas as críticas, denúncias e etc. que nós fizermos, elas podem ser feitas. Mas lembrando, nós sempre somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Então, voltando na liberdade de expressão, eu não posso fazer discursos falsos, eu não posso falar coisas que eu sei que são inverdades, que são mentiras, porque se essas coisas que eu falar que são mentiras prejudicarem alguém em algum nível, eu vou ser responsabilizado por isso. Então eu não posso criar uma notícia falsa sobre uma pessoa sabendo que essa notícia é falsa, porque eu estou atentando contra a honra dessa pessoa.
Esses são exemplos da questão da liberdade, dos limites que a gente tem, os limites da liberdade de expressão e a todo e qualquer outro tipo de liberdade. Mas essa ideia da defesa da liberdade é um dos principais bases do iluminismo. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade política e liberdade religiosa. Voltando ao Voltaire, para a gente encerrar, o Voltaire tem uma frase que é muito conhecida e que ela explica bastante, ela traz aí a exemplificação do que a gente está falando. O Voltaire dizia: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ou seja, o Voltaire defende que as pessoas possam falar sobre as suas ideias, mesmo que sejam ideias contrárias. Este é um princípio democrático que a gente tem até hoje. O que não significa, como eu falei, que você possa falar qualquer coisa, porque há coisas que não podem ser ditas. Quais são essas coisas que não podem ser ditas? Todas aquelas coisas que atentam contra a vida, contra a dignidade de uma outra pessoa, ou que vão fazer com que um outro direito de outra pessoa seja restrito.